VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina Introdução à Programação para Dispositivos Móveis. Formatar um Activity para o desenvolvimento de estruturas de repetição. Olá, nos vemos mais uma vez nesta competência 5. Formatar um Activity para o desenvolvimento de estruturas de repetição. Da mesma forma como na competência anterior, temos um fluxo e podemos decidir se vamos usar uma parte ou outra desse fluxo. Nesta competência, vamos encarar uma outra necessidade, a necessidade de repetição. Então, você não precisa pegar um código, copiar, colar novamente para repetir uma parte do algoritmo. Isso pode nos dar muito problema, porque se precisarmos alterar, modificar ou corrigir, vamos ter que alterar numa parte, em outra. Então vamos utilizar algumas formas de estruturas de repetição para fazer a repetição desse fluxo. E a repetição desse fluxo é conhecido no meio dos desenvolvedores como loop. Então vamos fazer esse looping, como no avião. Vamos fazer essa repetição várias vezes, onde podemos ter a ideia da quantidade de repetições, ou simplesmente podemos não saber quantas vezes ela foi repetida, mas ele para em um determinado evento. Então, vamos para o computador, vamos ver, vamos programar e vamos analisar cada uma dessas estruturas para poder utilizar da forma mais adequada e saber quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Então, pessoal, vamos começar pelo laço for, pela estrutura de repetição for. O for ele é usado quando a gente já sabe quantas vezes a gente quer repetir um fluxo de programação. Então eu vou querer, por exemplo, colocar 5 botões na minha tela. Eu poderia colocar isso manualmente, mas se eu precisar fazer diversas alterações, ou vai estender demais o código. Então eu posso simplificar através do laço de repetição. É muito mais aconselhável. Então, a estrutura for, ela é escrita através da palavra-chave for. Você vai ter um abre e fecha parênteses e umas chaves que define o bloco de código que será repetido. Então, aqui no abre e fecha parênteses, a gente vai precisar de 3 partes. A primeira delas é a inicialização de uma variável contadora. Então, essa variável a gente vai usar para contabilizar a quantidade de repetições. Então, aqui eu estou colocando int i igual a 0. A segunda parte, uma vez inicializada, a segunda parte é a condição de parada. Então, ele vai repetir enquanto essa condição for verdadeira. Quando ela for falsa, ela para de fazer a repetição. Então, eu vou querer que repita enquanto for menor do que 5, já que ele vai começar do 0. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ter 5 repetições, de 0 até 4. E aqui, na última parte, vamos colocar a forma de contar. Então, poderia ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu vou colocar i mais, que é o operador de incremento, para ele incrementar sempre mais 1, assim, de forma simples. Então, aqui temos o início com 0, a condição de repetição, que é enquanto for menor do que 5, e a contagem, a forma de contagem, que no caso vai ser um incremento de i, sempre mais 1. Dentro do bloco, vamos colocar o código. Então, como eu quero adicionar botões, eu vou criar um botão. Criei um botão, que está referenciado aqui pela nossa referência B.
Vou chamar ele e vou setar o texto. Vou colocar B mais a variável i, o que a variável i guarda. Então, observe que, mesmo que eu estou declarando ela aqui, ela vai existir enquanto o laço de repetição existir. Então, se ele existe em toda essa área, eu posso simplesmente utilizá-la para contabilizar os botões. Agora, eu vou chamar o meu layout e vou adicionar o botão ao meu layout. Então, observe que vamos começar do zero. Então, ele faz a sua primeira verificação. 0 é menor do que 5, verdadeiro. Como é verdadeiro, então ele cria o botão, adiciona seu texto e adiciona ao layout. Então, quando ele termina, ele volta para essa parte e aí ele verifica se... ele adiciona mais 1. Então, 0 mais 1, 1. Aí sim ele verifica, 1 é menor do que 5, verdadeiro. Ele cria um novo botão, adiciona um texto a esse botão e então ele adiciona ao layout. O i vai estar valendo 1. Ele termina, volta para cá. O i agora de 1 soma mais 1, vai valer 2. 2 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, ele cria um novo botão, ele adiciona o texto e ele adiciona ao layout. Terminou, ele adiciona mais 1. Vai fazer isso com 3, com 4, e aí vai chegar e adicionar o 5. O número vai adicionar 1 ao 4, que vai ficar 5. 5 é menor do que 5? Não. 5 não é menor, ele é igual a 5. Então, essa condição é falsa, ele termina e aí ele vai prosseguir com as outras linhas de programação, que no nosso exemplo aqui não tem, mas ele poderia ter mais linhas de programação. Então, observe que esse bloco de código ele foi repetido de 0 até 4, o que dá um total de 5 repetições. Vamos ver como ficou. Então, observe que temos aqui os botões B0, B1, B2, B3 e B4. 5 botões. Agora vamos ver o laço while. O while ele é usado quando a gente não sabe a quantidade de repetições. Imagine que você fez um joguinho e o usuário ele pode decidir jogar novamente. Então, você vai repetir aquele código por quantas vezes o usuário quiser jogar, quiser começar novamente o jogo. Só que você não sabe quanto é isso. Então, normalmente a gente utiliza o laço while quando vai receber uma determinada informação e essa informação ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Nesse caso aqui do nosso exemplo, eu não vou fazer a parte de interação com o usuário. Então, eu vou criar aqui uma variável externa que vai definir, tá? Vou colocar ela aqui como sendo x igual a 0. E então, eu vou escrever o laço while. Mas lembrem-se que o laço while ele é usado quando a gente não tem uma noção de quando é que vai parar. Ele precisa receber uma determinada informação para poder fazer isso. Então, eu vou colocar aqui o while. Ele vai ter um abre e fecha parênteses também, que vai receber alguns dados. E um código que vai ser usado para repetir. Esse código é que vai ser repetido, certo? Aqui no while vai ser dita apenas a condição de parada. Então, observe que ele diferencia-se pelo for, porque nele eu só vou ter uma condição de parada. Então, eu vou dizer aqui, ele vai fazer o teste, enquanto for verdadeiro ele vai repetir, enquanto x for menor do que 5. Então, observe que os laços de repetição eles são muito parecidos um com o outro, mas ele possui características diferentes.
Então, ele vai testar aqui o while. E eu preciso de aumentar esse valor, senão vai criar um laço infinito, porque ele não tem por si só uma condição de parada. Ou melhor, ele não tem uma definição de incremento. Então, se você não tiver o cuidado de colocar o incremento, e muita gente se esquece disso, ele vai ficar infinito e aí vai dar erro. Então, se o seu código deu um erro, a primeira coisa que você faça é verificar se não esqueceu de fazer o incremento. Eu vou colocar agora o código de repetição, aquilo que eu quero que repita. Vou criar o botão, vou botar o texto. Vou adicionar o botão Avio. Então, observe que eu tenho uma variável que eu já uso na minha aplicação. Enquanto ela for menor do que 5, vai ser verdadeiro e eu vou repetir. Quando chegar nessa linha, no meio do código, faz parte da programação aumentar essa variável. Observe que enquanto no laço for você tem uma variável propriamente para a estrutura e você pode usar ela no código de repetição, no laço while você tem uma variável no seu código que ela é usada na verificação de repetição. Então, existem essas características distintas. Mas observe também que esse aqui é o mesmo código que ele vai fazer, o mesmo código não, que é o mesmo algoritmo, então ele vai fazer com códigos diferentes a mesma coisa do código do for, certo? Então vamos rodar e ver no que vai dar. Observe que ele aplicou as mudanças e reiniciou e temos o mesmo resultado, 0, 1, 2, 3, 4. Vamos agora fazer a última estrutura de repetição, o do while. O do while ele é muito semelhante também ao while. E como é que a gente constrói ele? Essa parte, a parte de verificação, ela é colocada no final da estrutura de repetição. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui. E na frente ele começa com do. Então, observe que esse código ele faz exatamente a mesma coisa, só que em vez de ele começar verificando, ele termina verificando. E qual é a diferença entre começar ou terminar verificando? Observe que quando o while estava na frente, podia ser que a primeira verificação dele, o primeiro teste, fosse falso. Então, ele não ia executar nenhuma vez o código. Ia passar batido. No caso do while, você tem uma execução e então você tem uma verificação. Certo? Então, vamos tornar as coisas um pouco mais divertidas. Eu vou criar um objeto que ele sorteia números randômicos para mim. Randômico quer dizer aleatório. Então, esse objeto R ele vai sortear números para mim. Eu vou criar aqui a variável x, certo? Ela não tem nenhum valor, ela só existe, tá? Mas aqui, dentro do laço de repetição, eu vou sortear um número e guardar em x. Eu vou sortear um número inteiro que vai de 0 a 5. 5 não, é sempre um número menor. Então, de 0 a 4. Vamos criar o botão, vamos colocar aqui o texto, vamos adicionar view. Não vamos mais precisar somar e vamos dizer que enquanto x for diferente de 0, ele vai ficar sorteando botões e mais botões,
certo? Então, vamos ver em que momento ele vai sortear o 0. Pode ser logo de cara e a gente só vai ter um botão, pode ser mais de um. Observe que ele sorteou 1, depois ele sorteou 1, então ele sorteou 4, ele sorteou 3, sorteou 4 de novo, e aí veio o 0, que aí parou. Por coincidência, ele sorteou 5 botões, 5 vezes, até sair no sexto sorteio o 0. Mas ele poderia ter enchido isso daqui se fosse o caso, ou poderia ter apenas o botão 0, se ele fosse o primeiro a ser sorteado. Então ele sorteia e depois verifica. Agora vamos ver duas palavras-chave que elas são usadas dentro de estruturas de repetição para dar um controle maior sobre essa repetição. Aqui a gente está verificando que enquanto x for diferente de 0, ele faz a repetição. Mas eu posso fazer algumas verificações a mais. Por exemplo, as duas palavras-chave o continue e o break. Elas são usadas para interromper o fluxo. Então vamos ver primeiro o break. Ele vai dar uma parada na repetição. Se o x for igual a 5, break, pare a repetição. Então, ele vai sortear um número, se for igual a 5, aí ele vai parar, certo? Ele funciona muito parecido com essa verificação aqui, mas você, no caso, está fazendo dois testes. Você faz um teste aqui e faz um outro teste aqui, certo? Vamos rodar e ver o que vai dar. Vamos esperar atualizar. Olha só. Ele sorteou o primeiro 3. O número foi 3. 3 é igual a 5? Não. Ele continuou, certo? E aí ele sorteou de novo um 3. Ele sorteou de novo o 0. E aí quando ele sorteou o 0, ele parou. Tá? Não deu, né, nesse primeiro sorteio para a gente ver se houve mais de... se saiu 5. Mas vamos colocar aqui um outro número. Vamos colocar x também igual a 3. Então, se ele sortear 5 ou 3, ele para. Vamos ver se esse sorteio vai acontecer antes dele sortear o 0. Vamos aguardar aqui a atualização. Ele atualizou. Ele sorteou primeiro um 4, depois ele sorteou um 1 e aí ele sorteou o 0. Não foi também desta vez. Mas quantas vezes você sortear, você vai ver que em algum momento ele vai sair o 5 ou vai sair o 3, e então ele vai fazer a parada. Mas vamos continuar a aula, que o tempo é curto. A outra palavra-chave é o continue. O continue ele é mais usado num laço for. Deixa eu fazer aqui uma modificação para o laço for, para eu poder explicar melhor para vocês. Não precisamos mais do sorteio. Pronto. Como é que o continue funciona?
Temos aqui o início com 0. 0, ele vai verificar se é menor do que 5. E aí ele vai somar 1 à variável i, toda vez que estiver na repetição. Quando ele chegar nessa cláusula aqui, nessa verificação do if, nessa condição, ele vai verificar se i é maior do que 2. Se essa parte for verdadeira e i for menor do que 4, ele vai acionar o continue. Então, em que momentos ele vai fazer isso? 0 é maior do que 2? Não, falso. Então, ele passa direto. 1 é maior do que 2? Não, ele passa direto. 2 é maior do que 2? Não, então ele passa direto. 3 é maior que 2? É. Aí ele faz a segunda verificação. 3 é menor do que 4? É. Então ele faz o continue quando estiver com 3. 4 é maior do que 2? Verdadeiro. E 4 é menor do que 4? Não. Então ele não faz no 4. Então ele só vai executar essa linha no 3. Quando ele executar o continue, ele pula, ele avança o contador, ele não executa o resto. Ele desvia dessa palavra-chave para um novo contador. Então, para ele fazer mais sentido, vamos mover para aqui para cima. Então, ele sempre vai fazer essa verificação antes e vai continuar impedindo a execução dessas linhas que acrescentam um botão. Então, vamos executar e ver o resultado. Observe que temos o 0, o 1, o 2, mas quando chegou no 3, ele verificou que 3 é maior do que 2 e 3 é menor do que 4. E aí ele continuou a contagem. Então, o continue, ele continua a contagem, e o break, ele interrompe definitivamente o laço de repetição. Vou colocar aqui break, que aí não temos o processo randômico e vamos poder observar melhor. Observe que ele fez 0, 1, 2, e quando chegou no 3, ele saiu do laço for, ele impediu, ele parou as repetições, certo? Então, essa daí é a diferença entre o continue e o break. O continue, ele continua a contagem daquele ponto, ele não vai fazer o restante do código, e o break, ele interrompe, ele encerra o laço for, certo? Então, todo esse conteúdo ele é visto no caderno de estudo, leia ele, releia, porque programação ela não é fácil, você precisa de prática, você precisa de horas de programação para entender e poder raciocinar a resolução de problemas utilizando essas pequenas peças que são essas estruturas. Então, se tiver alguma dúvida, vá no fórum, faça uma pergunta por post, não coloque perguntas como que não dizem nada, assim, eu não entendi nada. Isso não é uma pergunta. Se você não entendeu nada, você parte do começo e vai ler novamente do princípio. Coloque perguntas pontuais e uma pergunta por post. Então, encerramos por aqui e nos vemos na próxima competência. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Everton Mendonça. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anderson Elias. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em
novembro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.